Agora sim, esse é o barulhinho que eu queria escutar. Bom, então, a gente está falando aqui do primeiro caso, Uhum. uma cardiovascular. É, então, essa mulher de 39 anos que tem essa apreensão por conta que mora nessa comunidade aí que está em conflito e recebe aí benefício do INSS da mãe e tem o trabalho aí com os serviços gerais, que é a fonte de renda da família. De antecedentes pessoais, ela tem tensão perimenstrual com mastalgia e para isso usa vitamina E e cápsulas de óleo da semente de prímula, que é o Notera Bienes. De antecedentes familiares, a mãe, com 68 anos, é hipertensa severa desde os 30 anos de idade, nunca se tratou direito e usa três medicamentos: a hidroclorotiazida, o captopril e o olanzapina para controlar a pressão. O exame físico da nossa paciente, ela tem dores musculares e articulares que relaciona com a profissão, na qual carrega peso e faz movimentos repetitivos na limpeza. Nega história de arritmias ou sopro cardíacos. A PA verificada em duas tomadas era 145 por 90. Foi então encaminhada pela enfermeira ao médico da unidade, que na primeira consulta solicitou raio-x de tórax, mapa e exames laboratoriais, prescreveu um diurético. O resultado dos exames de sangue, urina e raio-x de tórax eram normais. O mapa, que é aquela monitorização contínua aí da pressão, que mapeia por 24 horas, mostrava que realmente ela tinha níveis elevados de pressão arterial. E então, foi feito o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, e esse é o caso, né? Aí, o que a gente pergunta é quais os sinais de alerta. Sim, essa paciente não tem nenhum sinal de alerta, mas que sintomas, que sinais a gente teria que observar de alerta para encaminhar ela para uma avaliação mais especializada? E quais são a lista de problemas dela? Sim, os diagnósticos, o que chama atenção na história que a gente pode abordar, hein? O que que vocês acham? Deixa eu ver vocês, espera aí. O resultado de sangue e urina não mostrava alterações, porque na rotina de vida que ela tem, uma rotina exaustiva, estresse, cansaço, a condução, duas conduções, preocupação com filhos e não tem nada na urina, porque geralmente, em muitos casos, mulheres assim têm logo infecção urinária, né? Quando tem esse estresse intenso, cansaço e a questão de duas condução, vai para cima, vai para baixo, a questão da roupa praticamente é o dia todo, né? Com a peça íntima e não tem nada na urina, significa dizer assim que ela tá e come mal, né? Bebe, não bebe tanta água, tal. Então, o sistema imunológico dela deve estar bem. É. E é, Que ela poderia apresentar de antecedente, sintoma que a gente teria que encaminhar, sim. teria que investigar melhor, assim, que poderia chamar atenção em relação a essa pressão alta que ela tem? O que que vocês acham? Poderia chamar atenção aqui. Assim, ela não tem Medicamento nada, mas se ela vitamina E. tivesse, o que que ela apresentaria que a gente ficaria preocupada, que teria que encaminhar ela para uma avaliação mais especializada? Essa questão, Então, eu acho que falta, né? Oi? está cortando, eu não ouvi. Fala você, O nó Antônio. Olha, eu estava pensando nessa questão porque ela não é sente tão muita. alto, mas está alto, né?
né? É, Não tem, Ela não foi diagnosticada com sim. hipertensão. Então, assim, que sintoma de pressão É, alta que a gente tem que ter de alerta, né? essa questão dela estar sentindo, sentir tontura, né? Isso, Essa dor na nuca, principalmente, aí seria muito ou sugestiva na questão da pressão estar bem alta, né? Acho que aí poderia ter uma pressão variação, alta. mas porque ela está, embora as duas tomadas de pressões que foram feitas, elas estavam em grau 1, né? Estavam não tão alta, né? É, Pouca coisa, né? Mas a partir do momento que ela alterar mais um pouco, ela pode alterar essa dor na nuca também, principalmente, né? Alguns aparece essa dor na nuca, né? Tonturas também, persistente, né? E são bem sugestivos, assim, né? Uma cefaleia também, às vezes, aparece, dependendo de uma para outra, né? Cada paciente tem uma reação diferente, um pouco, né? Mas eu acho que seria as questões mais sugestivas aí para prestar atenção nessa pressão dela, né? Principalmente, né? certo. Mais alguma coisa? Acho que teria que fazer um monitoramento, né? Ela teria que fazer um monitoramento para ver se é ela se porque vai ter, porque duas vezes só, eu acho que é muito pouco É, mas ela essa tomada de fez. Esse pressão mapa, também, o né? mapa dela deu Ela alterado, fez, né? Ela fez o o, Tá mapa, que é normal. aquele que fica 24 horas, e realmente mostrou É, que ela é uma paciente O mapa estava hipertensa. normal, e né? mostrou que ela tem É, PA elevadas, né? Isso isso. mesmo. é, Uhum. Então é para ser encaminhado para especialista, né? Sim. E que assim, paciente que já é, a gente já sabe, não, esse paciente tem pressão alta. Que sintoma que ele pode ter, que Sim. a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que se preocupar de ir atrás, assim, de encaminhar. O que vocês acham? é. Na verdade, ela é uma paciente estressada, né? Hum. Sim. Ela está em um período ela toma, não sei, 39 anos. No período pré-menstrual, ela sentiu dores, né? E assim, fora a pressão alta, que mais? Então, vocês falaram, né, do estresse, né, dessa O questão de estresse, quais problemas que a gente tem que abordar nela, né? Então, a pressão alta, a questão do estresse, questão Cansado, da TPM, talvez, né? é. TPM. Que mais? Ela tem histórico familiar também, né? Ela tem história familiar bem importante, Então, hipertensão grave na mãe, né? Exato. não é, O que vocês acham uhum. dessa questão aqui do sono dela? Exatamente a vida. É bem estressante a vida dela, né? Ela tem esse sono aí que não é É, reparador, levanta não é cedo. reparador. Acho que A entra questão esse da estresse ansiedade de dela estresse é também, né? uma. Ansiedade, estresse aí que ela tem É, alta também, né? Isso, ansiedade, estresse, distúrbio aí Estresse, do né? sono, né? E a questão da hipertensão, do É. TPM, acho que é o principal, assim, né? Que a gente chama mais atenção nesse caso. É que altera que ela tem um sono muito curto também, né? Pelo que não parece, né? Não é Sim, reparador, né? É um sono bem curto, né? é. E aí E aí junta a uma coisa vai ansiedade contribuindo e o para a outra, estresse, né? sim, vai acumulando, né? Não dorme bem, aí fica mais ansiosa, aí aumenta mais a pressão, aí vai virando uma bola de neve, né? E questão do cansaço, né? E a fraqueza que ela sente também bastante, né? Sim. Então, os sinais de alerta é quando, assim, que quando a gente tem que encaminhar um paciente com hipertensão para um pronto-socorro. Então, é quando a pressão está muito Uhum. alta.
Então, assim, principalmente aí acima de 180 por 120, que aí pode ser uma crise hipertensiva, né? Tem que medicar. Sintoma neurológico é Uhum. muito importante, então, igual acho que o Antônio falou, tontura, sinais focais, então, ai, paralisia, paresia, né? Ficar com algum membro mais, alguma coisa que lembre AVC, desmaio. Então, crise Uhum. hipertensiva pode levar ao AVC, né? Então, a gente sempre tem que ficar de olho aí nos sinais de alerta. Dor torácica, pressão no peito, pensando aí em infarto agudo do miocárdio, né, que também vai cursar com hipertensão, a falta Sim, de é isso. edema, porque aí, nesse caso, a gente já vai mais pro lado de insuficiência cardíaca mesmo, o coração aí não tá dando conta mais. Tem esses quadros de palpitação, que ela até tem um pouco, né, palpitação, sudorese, tremor, que pode ser aí uma crise da adrenal, que é bem mais raro do que os outros. Mas Uhum. entra aí também diagnóstico diferencial de hipertensão. E Uhum. Uhum. sempre que o paciente tem a pressão muito alta, muita cefaleia, muita dor na nuca, muito sintoma gastrointestinal, vômito, dor abdominal, isso daí também leva a gente a pensar que ele pode estar em uma crise hipertensiva. Então, esses aí são alguns sinais de alerta que a gente tem que encaminhar esse paciente aí o mais rápido possível para avaliação de urgência mesmo, de pronto atendimento, né? Uhum. Aí acho que a lista de problemas dela vocês falaram todos, né? Que é a hipertensão, questão do estresse, a privação do sono, a TPM. Ela tem essa queixa dessas dores musculares que a gente não sabe exatamente o que que é, se é secundária ao estresse, se é uma lesão de esforço repetitivo, né? Já que ela faz aí esse trabalho mais manual, mais que repete mesmo os movimentos. Então, acho que isso daí são as principais coisas que chamam a atenção no caso clínico, Uhum. Uhum. certo? Certo. Então, vamos para frente. Então, aí o diagnóstico deixa a Uhum. paciente preocupada, porque sua mãe, né, tem essa história familiar importante, já tem comprometimento secundário à doença hipertensiva, tanto da visão como uma alteração renal. E o médico tranquilizou, falando que se ela seguir o tratamento, as complicações são menos prováveis de ocorrer. Ofereceu iniciar o tratamento com fitoterápico, já que ela não tinha nenhum sinal de alerta, assim, de encaminhamento imediato, pois a unidade recebia da farmácia Uhum. Viva local espécies medicinais que poderiam ajudar no controle da pressão arterial, do sono e melhorar suas dores musculares, ou seja, agia aí em toda aquela lista de problema que a gente viu. Ela adorou a ideia, já que era comum na família o uso de tratamentos naturais. Foi orientada também a praticar Tai Chi Chuan, que era disponibilizada no serviço de saúde da praça principal do bairro. O que que a gente pode orientar em termos não farmacológicos para ela, assim, de mudanças, né, do estilo de vida? E quais fitoterápicos, assim, vocês pensariam que poderia ajudar nesse caso? Tipo, esse está sendo o primeiro exercício de propor fitoterápico que a gente está fazendo. Vocês vão ver que não existe a resposta certa. Nossa, esse aqui é o certo. Eu estava falando com o Jorge Uhum. mais cedo. A gente sempre vai ter que individualizar para o nosso paciente e principalmente para o que está disponível na nossa região. Porque tem alguns fitoterápicos que são maravilhosos, que podem contemplar vários aí dos sintomas do paciente, só que simplesmente não tem. O acesso é Não difícil, encontra, né? O não acesso. encontra. Então, assim, a gente vê algumas opções e, principalmente, vê bem na região de vocês o que está disponível, alguma farmácia de manipulação, um fornecedor de confiança, que você sabe que o produto vai ser de qualidade. Então, acho que isso daí é um intuito aí para a gente ir discutindo. O que Uhum. vocês acham aí que a gente pode fazer em termos de medidas não farmacológicas para melhorar aí a qualidade de vida dela. Para cansaço, no caso dela, né? O cansaço físico, né? E talvez mental também. Na minha região tem muita Uhum. catuaba. Catuaba.
Mas Nas primeiro, antes da gente farmácias se encontra. falar de das remédio, plantas. assim, o Uhum. que que vocês acham que Seria a gente essa redução do pode fazer? É, estresse aí através de Isso, prática, né? Na yoga, por isso, para exemplo, reduzir exercícios de estresse, relaxamento é, físico, né? isso. Relaxamento físico, uma meditação também pode colaborar vida para diminuir essa tensão, né? sugere De atividade estresse. física, mas não sabe se ela vai ter, né? É, A gente atividade pode fazer. física, Uhum. A meditação também, né? Tem muita Atividade física. ação também para aliviar o estresse, né? atividade física. Eu vi que a Liana colocou melhora na alimentação, reduzindo sal, higiene do Uhum. sono, né? Que assim, a gente sempre tem que indicar, né, aos pacientes, mas sempre tem que tentar individualizar como que é a rotina dele, né? Porque nem sempre é fácil. Uhum. Hum. Igual no caso dela, né? Ela sustenta aí a família, ela mora nessa comunidade que é mais, tem esses conflitos. Então, assim, é difícil a gente falar, não, dorme mais cedo, acorda mais tarde, né? Sendo que, assim, ela tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, da família. Então, é claro que a gente sempre tem que orientar em termos de, não assiste televisão antes de dormir, tenta dormir mais cedo, né? Mas nem sempre a gente consegue aplicar isso na prática, porque vai depender muito aí do contexto, né, de cada paciente nosso. O que que vocês acham Sim, sobre sim. isso? Eu coloquei também a alimentação. No caso da alimentação, fazer uma substituição um pouco da alimentação, porque normalmente quando eles fazem isso, essas pessoas utilizam muito de alimento embutidos, né? Embutidos, frituras, etc, né? É. Isso, Então, fazer uma alteração dessa alimentação, buscar mais uma alimentação mais saudável, com frutas, legumes, né? É, uma alimentação mais leve, sem muita gordura, sem muito embutido também junto na alimentação, né? Fazer uma substituição, né, desse alimento para aliviar mais essa questão digestiva que ela acaba causando também, né? Aí descansar também à noite, né? Buscar descansar um pouco mais, com um tempo mais prolongado à noite, porque ela não está acompanhando pelo menos um período mínimo aí de 4, 5 horas para dormir, né? Ela Então, acho que ela teria que fazer um prolongamento mais desse período de descanso, né? Tentar fazer isso, né? Ir buscando fazer isso, porque não é fácil, mas precisa ser feito para ela ter uma alteração também dessa questão do sono, né? Que ela tem, né? Eu acho que seria uma função aí bem importante ela fazer, né? Dessa forma, e para aliviar mais essas tensões, essa questão de não dormir bem, né? A questão de TV, filme, essas coisas à noite, né? É uma forma dela substituir isso também, né? Tem a questão do celular também, que às vezes ela É, isso. O celular pode tá ser uma sendo pessoa que vilão está no ali no momento, celular, né? né? Vai dormir com o celular na mão, né? Então, são uhum. coisas que pode ser alterado aí para que ela possa ter um certo descanso, um alívio de tensão à noite para deitar, né? Para dormir, né? Isso, Então, acho que essas são coisas que podem ser utilizadas aí para aliviar essa tensão e facilitar essa questão do sono dela. perfeito, ótimo, é isso mesmo. E da questão de fitoterápico, o que que vocês acham? Que a gente poderia, vocês já ouviram falar, tem experiência com algum na região de vocês que serviria para hipertensão, para esse caso assim dela, que vocês achariam que caberia bem? O que que vocês acham? Nesse caso aí, eu acho que a colônia, né? A colônia, aquela Alpinia zerumbete, Pirumé. acho que seria Uhum. uma planta que poderia utilizar, né, um fitoterápico aí que teria uma boa ação, né? Já que ela tem uma ação hipertensiva, diurética também, né? Isso, Eu acho que já faria uma boa ação já, tanto na questão de diurese para melhorar o volume também de líquidos no organismo, né? Para aliviar um pouco, né? E também para colaborar com a baixa da pressão também, aliviar a tensão e baixar a pressão também, né?
Você tem alguma experiência com ela ou não? Não tem muito, já tive alguns casos só que eu tive estudando, né, em relação a Uhum. isso e observei que ela tem bastante estudo em cima, né? É Mas ainda não uma fiz, planta ótima. utilizei direto ela ainda assim para isso, né? Só estudos mesmo que eu fiz que eu É, mas é isso é, mesmo. A gente tive começa essa. estudando, aí depois a gente aplica. Mais Isso, Aqui, alguma planta não que tive a oportunidade ainda de aplicar. alguém gostaria de sugerir para nossa paciente? a gente usa muito aqui suco de chuchu. Suco de Pra, chuchu? O é, chuchu também, né? É um outro mais se encontra, né? Mais fácil. Tá certo. Não ouvi falar do chuchu para pressão. Será que ajuda? Talvez, né? por causa do Eu, já, eu também não utilizei, né? Mas já ouvi falar, já vários clientes, É, já, né, pacientes que eu muito. já tive a oportunidade de conversar com eles e disseram que tiveram um bom resultado, né, com que chuchu. legal, bom Tanto saber. para pressão quanto para diurese também, né? Diurese, isso mesmo. Isso. Que mais? Tem um outro também que usa-se muito, mas esse aqui já é mais meu de tempo de infância, né? É o cabelo de milho, né? O Zé é Cabelo mais, aqui Zé também tem. Mais, Cabelo de meio. sim, ele é bem bom para a parte é, urinária. isso, esse daí É, eu já vi diurético. muitos resultados também É, assim, né? Não utilizei ainda para algum paciente, mas já tive muitos pacientes que já contaram para mim e também na época da infância eu lembro que a minha família utilizava isso aí. Na época não tinha muito acesso ao medicamento, né? Então utilizava o cabelo de milho para fazer a diurese, como diurético Ótimo. e É, até ele mesmo é para aliviar muito um bom pouco para a a parte pressão, né? urinária. Isso mesmo. Sim, Ótimo. muito bom. Que mais? diurese. Parte urinária. Hipertensão. Para a questão do estresse. Estresse, pode Ah, ser. dos, Passiflora, camomila, melissa. É a muito Melissa, bem. né? Todos são muito Também, né? bons. Para o É fácil aqui na, sono. é fácil aqui na região. Isso. Valeriana, É, flora, melissa. Fácil, 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 a fácil. valeriana é muito bom também, né? Tanto Valeriana é para o excelente. estresse como também para início de depressão também, né? E ela é Eu muito tenho bom para utilizado ela sono, para insônia. para insônia início de depressão, né? Bem no início, quando está se iniciando um processo que você percebe que já está indo para o lado da depressão. Já teve uns pacientes que eu fiz um tratamento assim e teve um bom resultado. Melhoraram Ótimo, bastante. excelente. É, aliviou bastante. Tanto a questão do início da depressão quanto a questão do sono, né? Passaram a ter um sono bem mais equilibrado, bem melhor, mais tranquilo, sabe? Maior descanso, né, mental, né? Ótimo. Bom, vamos ver o que fizeram para ela, então. Bom, de plano não farmacológico foi o que vocês sugeriram mesmo. Tentar aí fazer essa higiene do sono, diminuir a ingestão de sal, né? Que a gente sabe que aumenta aí a pressão. Combater o estresse, isso não é fácil também, ainda mais no contexto que ela vive, mas tentar fazer essas práticas aí alternativas, meditação, o tai chi que tem disponível lá. E a atividade física também Uhum. sempre ajuda tanto em saúde mental quanto nessas dores musculares, daí costuma ajudar bastante, mas é tudo o que vocês falaram. O que a gente tem, né, de opções terapêuticas para tratamento da hipertensão arterial? Muitas opções, muitas. Aqui, o que ficou como sugestão é a embaúba, que é a cecrópia. Não tem a Embaúba também, né? Tem embaúba. Apesar que ela tem algumas contraindicações também, tanto de efeitos colaterais também, né? Mas ela age bem também nessa parte, né? Ela age bem, ela também é diurética, É, ela é anti-inflamatória e broncodilatadora inclusive, também. Às vezes paciente que bronquilatadora tem também, né? asma junto. Aí a gente tem o Sim. cratego, que é muito bom, mas ele também não é fácil de encontrar. Não sei qual que é
a vivência aí de vocês. Trapego, né? O cratego, Esse eu não ele é conhecia. muito usado fora. É, É? aqui Ele na é, minha região tem não, esse crateiro. tem? Tem não, Aí não. tem, né? Não, é. Ah, não tem também, né? Ele é Ah, muito tá. usado fora, ele chama Hawthorne em inglês, Hawthorne, eu não sei nem falar, mas ele é É, lá fora eles usam demais. E ele também tem é. característica ansiolítica. Então, para essa paciente Hum, aí, tem essa questão do estresse, ele também seria bem bom. Mas tem essa questão aí que eu comentei, que acho que é o principal da gente ir pensando de avaliar a disponibilidade mesmo. Aí tem a Alpínia, né, que o Antônio falou, que também é essa questão de ser diurético, ser hipotensor. Tem o alho, sim. o alho é Uhum. fácil, né? O alho, né? O O alho alho também, também é mas é bom. bem fácil também. Ele é O bom. problema é a questão do, do cheiro, né? Depois. Muita É, gente não gosta muito de utilizar ele por isso, né? Mas É, eu acho, acho que encapsulado talvez facilite mais um pouco, né? isso é dá externo, para fazer o óleo em cápsula. dá. Mas É, ele pode ser, assim, ele ajuda tanto na questão da hipertensão, a ele também pretensão, né? ajuda no quadro respiratório, o pessoal usa aí para prevenir resfriado, né? Sim. Dislipidemia, para aterosclerose, então essa parte circulatória, cardiocirculatória, ele é bem bom também. Hum, Aí a gente tem age a bem também. oleia, que é maravilhosa, que é a oliveira. É uma planta, A assim, oliveira, né? tem características excelentes. Ela é tônica, então ela melhora aí a disposição. Ela também é hipotensora. Ela Uhum. é bem antioxidante, né? É a folha dela, professora. É, folha. Folha, né? É, a Uhum. folha. É, Uhum. Oliveira. Aqui tem, aqui tem. E dá para fazer chá, né? Ela dá para fazer chá, daí É, fica mais fácil. uhum. E ela para diabetes também pode ser para dislipidemia. Então ela é Ela também, muito né? boa. Age bem, né? Aterosclerose, né? Então ela é bem indicada para essa parte aí também cardiovascular, né? E tem o Assim, hibisco também, circulatórios também? Na circulatório circulação também. também, A né? aterosclerose, ela combate, né? Ela é ótima. Combates também. O hibisco, né? Aí tem o hibisco também, É, que o é hibisco também, né? hipotensor, ele é diurético, e a gente viu na outra aula, né, para constipação, ele também serve, ele é bom para anemia, que ele acaba sendo rico em ferro, também é uma opção. Então, tendo Uhum. alguns estudos para hipertensão associando a uleia com hibiscos, é bem legal, mostrando um efeito bem importante, assim, na redução da pressão, Pressão. bem bom. Então, assim, são algumas opções, tem várias outras, e Sim. Uhum. e é isso, né? Não tem aquela resposta certa. São Uhum. opções, arsenais que a gente vai tendo aí para tentar individualizar. Então, a gente tenta pegar uma planta que vai agir em maior número de problemas da paciente, para ela não ter que usar vários fitoterápicos diferentes, que a gente sabe que isso aí piora a Ah, sim. adesão, né? Então, quanto Uhum. mais a gente conseguir juntar em uma ou duas plantas para contemplar aí os sintomas do paciente, sempre é melhor. Aí, por isso que é bom a gente saber. Vocês vão ver que tem várias plantas que vão aparecer em vários sistemas, porque elas É, servem para a parte circulatória, para a parte respiratória, para a parte gastrointestinal. E aí a gente pega os problemas do paciente e tenta juntar tudo aí nas mesmas plantas para a gente agir de uma vez só, melhorar a adesão aí ao tratamento. Bom, o que foi passado aí para. também, Pode falar. e também a questão de interações, né? Interações de uma planta com a outra também, né? Se você começar a Isso. colocar duas, três, quatro plantas, Ele é uma pode muito alterar, importante. ter interação, né? E aí, quanto menos você enxugar isso, né? Tiver menos plantas,
que tem um efeito mais dinâmico, mais acompanhando todo os sintomas, né? Aí é mais ideal, eu acho, né? Acredito, né, que seja. Porque Isso, aí você evita esse essas é reações exatamente esse cruzadas também, raciocínio. né? É. A Uhum, gente tenta uhum, achar, para tudo da medicina, assim, a gente tenta achar o melhor tratamento que contemple tudo, tudo, né? E isso daí que uhum, você falou de uhum. interação é muito importante, tanto entre as plantas Sim, quanto entre os medicamentos que o paciente já faz medicamentos uso, e né? plantas Que também, né? foi o caso da reunião passada, que teve a interação aí, Sim, né? Então a gente uhum, sempre tem que estar bem atento com essas interações. Nesse uhum, caso aqui, eles utilizaram o Cratego, justamente por essa questão de melhorar a ansiedade e melhorar a hipertensão. Na uhum, prescrição, a gente sempre tem que tentar colocar todos esses critérios aqui, né? Então, uhum, coloca o nome científico, o nome popular, a parte da planta que é utilizada para fazer o fármaco. Isso aqui não precisa, né? Que é a indicação. Aí a posologia uhum. bem direitinho. Então tem que falar a miligramagem. A gente acaba prescrevendo bastante extrato seco porque acaba sendo mais padronizado, Uhum. mas aí também de novo, né? Vai muito da região, da experiência, da farmácia. E tem sempre o composto ativo da planta que tem que padronizar mesmo para a gente garantir a eficácia dela. Então, no caso do cratego, é o hiperosídeo, que tem que estar nessa faixa para a gente garantir aí que vai funcionar bem. Por isso que é tão importante saber algum lugar que faça um controle de qualidade aí adequado. Porque não adianta, né? Você prescreve a planta, ela é ótima, ela é super bem indicada para aquele paciente, só que ela não vai ter efeito, às vezes, porque não é feito com esse rigor, né? É que isso aí, essa questão da qualidade, controle de qualidade aí, né, É o mais é difícil, eu muito acho. importante, né, porque é, Essencial, mas acaba é, sendo mais difícil, né? Que é uma coisa que uhum. sai um Eu pouco tenho, do nosso controle. Por isso que tem que ir mesmo na farmácia, tem que conhecer, tem que conversar, é, tem que ver como é feito, que acho que isso daí que melhora essa questão do controle. eu tenho observado essa questão aquela baunilha, Uhum. que tem a baunilha forficata, né, Isso, maravilhosa para que é a diabetes. mais pesquisada, né, que tem hoje a nível de pesquisa, que foi feita em cima da baunilha forficata, né. E a gente vê muitos raizeiros, por exemplo, tem muitos raizeiros que pegam a baunilha, aí você vai observar na folha da baunilha, não é a forficata. Uhum. Eles pegam Exato. aquelas outras baunilhas, que aqui mesmo no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, tem muito dessa outra baunilha que eles utilizam para plantar em calçadas, né, para fazer, mais por causa da flor, né? E Isso, aí muita gente usa ornamental, né? pensando que é a baunilha forficata, né? E a ação delas não são a mesma, né? A baunilha, essas outras baunilhas, que tem quase 100 espécies diferentes, né? Elas são, o efeito delas não é igual o efeito da baunilha forficata, né? Que é aquela unha de gato que eles falam, né? Se conhece assim, por unha de gato também é A unha de É, gato, a no unha de gato é a folclore. oncária, né? E tem, A mas baunilha é a pata de vaca. ah, desculpa, Patrícia, estou confundindo. É a É, pata de vaca, isso, a pata de isso, vaca. pata de vaca. E, e aí, e aí eles usam, eles pegam e utiliza não a forficata, usa outra baunilha, né? E Isso. aí Aí não vai ter o não tem efeito o que a gente mesmo efeito. espera. A ação dela não é igual, né? Então isso Exatamente. daí é um problema muito sério, porque normalmente o pessoal usa, eles não têm um controle de qualidade disso, né? E aí às vezes o pessoal pega uma outra que é às vezes da mesma espécie, né? Mas a subespécie não é, é diferente.
e utiliza como se fosse a que normalmente tem pesquisas, que está definida a ação dela, né? E essa é uma planta que tem muito, assim, eu tenho observado muito aqui essa questão, sabe? Eles E é pegar bem uma isso. planta e vende, inclusive, para os outros como se fosse a farficata, e não é, É, né? É é para bem. diabetes, né? Também, a Para patifax, serve. diabetes. Isso, É diabetes, muito usada isso. para diabetes, muito boa. A diabetes, ela ajuda muito, né? É, o meu pai tomava patifax, chá. É É, excelente. ela é A- muito boa, mas tem que ser a forficata. Se for a outra, a ação Hum, não é igual. Não é mesmo. É a mesma espécie, mas não é. A E é ação dela é tudo isso, diferente um né? pouco. Observar a planta, observar o jeito que é manipulado, tudo isso interfere aí na eficácia, né? Isso, é. Para essa paciente, eles também passaram eritrina molungu, que principalmente por conta da questão do sono, que era muito ineficaz, e por conta das dores musculares também, que poderia ser mais secundária ao estresse. É, Aí, né? aí passaram dessa forma, 2 gramas, mas todas que vocês falaram também poderia ser usada aqui. Passiflora, melissa, valeriana. Eles fizeram dessa É, forma: 2 gramas das cascas para 150 ml em decocção, que é aquela questão que a gente falou na reunião passada. Deixa ali fervendo junto por 10 minutos, tomar uma xícara 30 minutos antes de deitar à noite. O que está faltando nessa prescrição, vocês acham, em termos da descrição mesmo, do jeito de prescrever? O que poderia melhorar aí? esse cansaço físico dela, sem energia. Sim, mas eu digo assim, do jeito de prescrever, né? Sim, Tem alguma coisa que eles poderiam ter escrito de maneira diferente, ter acrescentado na forma de descrever aí a posologia, só para vocês irem treinando questão de prescrição mesmo. não é. ah, tá. É. É uma perguntinha chata mesmo. No caso do Molungu, foi 2 gramas, você falou, né? Duas Todos. gramas em É, cocção e uma xícara à noite, né? Isso isso. que foi passado, né? É, É por esse lado mesmo. O que, que, quantas, Sim. que E, são e 2 gramas? aí ele seria, eu acho que seria triturado, né? Então, Seria mas como folhas se eu te trituradas, falar né? assim, você coloca 2 gramas para fazer aí um chá, como que você vai quantificar isso, entende? Então, isso aqui é um caso também meio complicado, porque você coloca 2 gramas, ninguém tem balanço em casa para pesar Exato. essas 2 gramas, né? Esse é um erro. A Então gente seria deixa uma alguns forma errinhos na prescrição. Não é nenhum erro, disso, né? Para vocês observarem, a gente não é, pode deixar só dois uhum. gramas, porque ninguém vai saber o que que é isso, ninguém vai ter balanço. Ju- sim, justamente. Aí Não, teria que é fazer mais ou como se menos fosse uma medida, né? uma Uma colher colher de de sopa sopa, cheia. né? Isso. A Cheia gente tem que dar em termos de medida dela caseira. triturada, né? Uma colher Né? de sopa, uma colher de chá, uma colher. Tem que ir fazendo em Sim. termos de medida caseira. Colocar a gramagem do jeito que tá, não dá certo, porque ninguém consegue Dificulta muito, pesar né, isso. para isso. Isso. É, Então, isso para a aqui é uma coisa que pessoa está dificulta errada muito. aqui. Uhum. Outra coisa que É, falta, que a ele gente. seria se fosse colocado em cápsulas, né? Por É, exemplo, né? Se fosse uma se fosse trituração para colocada em manipular, cápsula, aí tudo poderia, bem. né, na manipulação, e daria para se fazer, né? Mas quando Mas é no caso do decocção, chá, né? infusão, É, aí você tem que falar a quantidade em medida caseira, porque em grama ninguém vai conseguir fazer. E a maior parte, se vocês forem isso, é. olhar lá no formulário, né, que vocês têm, tá dessa forma, meio Uhum, grama, 1 grama. Então uhum. sempre tem que tentar transformar isso em uma colher e tal, porque senão ninguém vai conseguir fazer. Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente sempre tem que é indicado se colocar na prescrição é o tempo que usa. Então, aqui, por exemplo, o Sim. Cartego, quanto tempo que vai usar isso? Vai usar por uma semana, vai usar por um mês, vai usar por 2 meses? Então, isso Esse daí é cartego aí, outra coisa eles que colocaram
foi colocado na alguma a medida aí dele, O do do quê? crapeco? O caratego é cápsula. Então, Em cápsula, mas não foi citado a dosagem, 250 miligramas, a grama que seja, ou aqui, ó, 500 trezentos e gramas, cinquenta miligramas de extrato de trezentos e suco cinquenta carbonizado. miligramas, né? É, essa parte tá Tá. certinha. A única coisa que ficou faltando aqui é o tempo mesmo. Aqui tem Faltou o tempo, né? certinho, né? É, então assim, você vai usar isso por uma semana, por um Trezentos e mês, cinquenta por dois miligramas. meses. Então, isso daí a gente sempre tem que deixar Uhum. indicado na receita também. Então, o Aí, componente de uma receita boa é isso. O nome sim, científico, o nome popular, a parte da planta popular, utilizada e a posologia direitinho do tempo de uso. né, que seria 350 miligramas, quantas vezes ao dia? É, aqui, ó, duas Né? vezes ao dia. Seria duas vezes, né? É, Nesse mas duas caso vezes aí. ao dia. Pode ser, tipo, 8 da manhã e 10 da manhã? Não, né? Não, Então, assim, seria de 12 em 12 horas, né? ou de 12 em O mais 12. ideal, né? Eu, às vezes, gosto de escrever, porque de 12 em 12 o pessoal, às vezes, fica meio neurótico, assim, porque não precisa ser exatamente de 12 em 12, né? Tipo, de manhã e à noite, pelo menos, sabe? Que aí faz certinho. Então, No tá, caso de né? manhã, né? Aí à noite, né? De manhã Para e à alguns noite. casos, né? Que às vezes tem um que fala de manhã, ele toma meio-dia, né? Aí É, vai falar à noite, ele toma às 7 horas, seis é. É, horas. Aí daria de Mas seis assim, horas, nesse né? caso não teria problema, se for pensar. Não Né? é tipo igual, Não, né? antibiótico que tem que tomar nos horários certinhos, né? Já seria mais Problema. severo um pouco, né? A questão É, do antibiótico, né? isso. Nesse caso, tem que. Uhum. Aí é isso. Aí ela ficou bem com esse tratamento, já tinha melhorado a pressão, já estava 135/80, mas ainda tinha o quadro do que o Jardel falou, do cansaço, da pouca disposição, que a gente não tinha abordado, né? Ela Sim. estava gostando muito do Tai Chi Chuan, mas ela só conseguia ir 2 vezes na semana. E pensando nessa questão da disposição, eles começaram a fáfia paniculata, que é raiz, uma cápsula com 200 miligramas da raiz em pó, 2 vezes ao dia por 40 dias. Aqui vocês veem que é a, Como que a é planta mesmo, né? alfafa? A fáfia. Vocês têm? Já Afáfia? ouviram ela? Não, não, essa não. Ela, não, Afáfia. já ouviu falar alguém? não. Ela, Afáfia vocês vão ver manicular? na parte do sistema nervoso. A gente fala que ela é um Hum, adaptógeno. Tem vários que são adaptógenos. A fáfia é um, uhum. tem a aswagandha, que é outro, tem o ginseng, é outro. Ginseng. E Né? eles são todos para dar, assim, esse paciente que Isso. está vitalizado, que está sem energia, eles são meio que esse tônico, assim, para se adaptar a condições E aquele. de estresse igual a que ela vive. Então, é bem boa para essa questão de energia mesmo, de disposição. Né? É, né? Marapuama, parece que Marapuama. Eu não sei se é A esse Marapuama, Marapuama. né? É, A Marapuama, essa eu já conheço ela um São pouco todas essas também. plantas que têm essa característica tônica, assim, de Uhum. dar energia. Aí E nesse caso entraria até o Guaraná também, né? o Guaraná entraria, só que tem que tomar cuidado só se ele não vai Mas baixar a pressão, né? Porque Guaraná. por causa da pressão, né? O ele é problema é com muito a pressão, né? estimulante. Tá? É É, muito Entra estimulante, né? talvez um pouco igual a cafeína, assim, de aumentar a pressão. Isso. Você vê, a gente tem que É porque pensar em tem a tudo, então cafeína, nunca é né? Tem fácil. que ver todo esse lado, né? É. Realmente. E aí ela ficou Uhum. bem com a fáfia, a cansaço melhorou, as dores musculares também. Com o passar do Uhum. tempo, pôde suspender a fáfia e o mulungu, o sono tinha melhorado, e ela conseguiu manter mais regularidade o Tai Chi Chuan. Aqui a gente só estava discutindo isso no nosso grupo, essa questão da eritrina mulungu. Ela é uma árvore mesmo, não sei se vocês já viram. E ah, aqui, vocês já viram ela? Eu não vi ainda. e tem A Munungu. Aí se tira a mulungu? casca, é a casca. Eu não vi ainda. Porque É É uma aqui árvore? uma árvore, é uma ela é enorme. árvore, é uma árvore grande. É? É Uhum. enorme. Hum.
Aqui na região tem muito munungu. O Tem. pessoal É, vende muito. né? O que tem, tem muito munungu. Tem muito aqui. É, né? Inclu- Inclusive, tem até Então. uma cidade aqui próxima chamada Munungu. Aí, que Ah, legal. é? Munungu, É uma planta maravilhosa, muito bom. muito Munungu, É, é. eu já vi falar muito dela já, mas eu não conheço ela. Pra cá não tem. Pelo menos eu nunca vi pra cá nessa região aqui da Amazônia, da Mas tem. É, Cerrado também, eu não vi ainda. é uma árvore assim do semiárido. É, Isso, é isso mesmo. é. É, né? Porque aí, o que que é aqui, se vocês verem, estava escrito que a gente usa a casca, mas na verdade não é a casca que a gente usa para fazer o medicamento, é entre a casca. Porque a casca é uma cortiça, é super É. espessa. A gente não consegue fazer uma decocção disso aqui. Uhum. Então, o que É. usa mesmo é essa parte aqui, que é um pouco mais delicada, que é entre a casca e o cerne, que é a entrecasca. Então, é isso que é usado para fazer Entre o casca, né? tratamento. É só uma curiosidade assim, mas vocês vão ver Uhum. mais sobre o mulungu quando a gente estiver falando do sistema nervoso, que é uma parte Ah, muito tá. legal também aí. É que ela é utilizada também no sistema É, no, é ansiolítico, não é? principalmente ansiolítico e É para ansiolítica também, né? sono. É, Entomolungu, valeriana. a valeriana, Passiflora, isso. Tudo isso a passiflora vocês vão junto, né? Eles estudar com mais fazem. detalhe Ela no tem. sistema nervoso. Uhum. Aqui se vende muito ela assim, trituradinha, uma certa quantidade para fazer o decote. É, né? Ah, ela bem triturada, né? Ali É, daí ela facilita mais para fazer a decocção, né? Isso, mas sempre a entrecasca, porque é a casca não dá, muito, A muito casca não. grossa, muito folhada. cozinha meio amareladazinha, ela, meio Isso. amarelada. Patinho. É, né? Aí a paciente ficou bem, continuou o acompanhamento, tá ainda no grupo de Tai Chi Chuan. Aqui, a gente colocou esse slide pensando numa coisa. Que vocês já viram alguma coisa sobre a questão do tempo de uso de fitoterápico? Porque aqui não tinha o tempo, né? Ela poderia ficar usando esse cratego aqui por 7 meses, igual estava lá? O que que vocês acham? Acho que isso. Crataego. Quando vocês vão estudando, Por... vocês vão vendo que a gente costuma fazer um rodízio de fitoterapia. Tem alguns que Uhum, eles têm o tempo certinho. Não, esse fitoterápico você pode usar só 15 dias. A maior parte não uhum, tem isso muito bem estabelecido. Mas, na prática, o que a gente faz é um rodízio. A gente não usa mais do que 2, 3 meses a maior parte dos fitoterápicos, a gente vai trocando. Tanto por uhum, questão de segurança, porque assim não tem grandes estudos em termos de paciente usar por tempo muito prolongado, quanto por conta de eficácia mesmo. uhum, Então, tendo uhum, esse rodízio de fitoterápicos, então assim, ela tá usando cratego. Aí vamos supor que ela usa por 2 meses. Ai, vamos trocar, vamos passar para oleia. Ai, vamos uhum, passar para Embaúba. Aí, ai, não, acho que o uhum, Cratego foi melhor. Volta o Cratego. Então, assim, você pode ir fazendo um rodízio mesmo. Porque com isso a uhum, gente vê que é mais seguro não usar prolongado mesmo e a eficácia acaba sendo melhor. E a gente vai vendo para uhum, aquele paciente qual que ele sente o efeito melhor. Então, você consegue personalizar bem assim o tratamento. Então, isso é uma coisa bem importante. Aqui não quer dizer que ela usou por 7 meses o Cratego, mas que ela manteve esse acompanhamento com esse rodízio aí de fitoterápico e com o acompanhamento normal da hipertensão aí, com os diuréticos, com as medicações alopáticas, certo? Acho que desse É caso porque, era isso. é porque tem muitas que elas produzem reações também, né? Efeitos colaterais, né? Fazendo um uso muito tempo prolongado, né? Exato, exato. E É, muitas, além de ter efeito colateral, muitas também não têm estudo mesmo, né? é, Então, é difícil você afirmar que não vai ter nada com os prolongados, às vezes pode ter toxicidade hepática.
Uhum. Então, a gente vai fazendo esse rodízio mesmo. Usa aí 2, 3 meses e vai trocando. E aí, isso é uma coisa legal também. É difícil a gente resolver todos os problemas do paciente na primeira consulta. Então, às vezes, Uhum. hoje a queixa pior era da hipertensão. Pode ser que daqui 3 meses a queixa pior seja do sono. Pode ser de uma cefaleia que não está associada. Então, a gente vai mudando o tratamento para ir contemplando os sintomas novos que vão aparecendo também. Vão aparecendo, né? É. É, Alguém quer e comentar mais tem. alguma coisa desse caso? Ou a gente pode passar para o próximo? Pouquinho tranquilo. Então vamos, porque o tempo urge. Agora o próximo é do sistema digestório. É um homem de 32 anos com quadro frequente de pirose e plenitude pós-prandial sem relação com alimento específico. Descartada qualquer alteração do trato digestório, bem como alergias ou intolerâncias alimentares. Paciente sedentário e insônia. Então, ele não faz exercício, não consegue dormir bem. Tem baixa ingesta hídrica e na ingestão alimentar tem grande quantidade de alimentos processados e ele é fumante com 20 cigarros por dia. Teve múltiplas infecções respiratórias na infância tratada com antibiótico e de medicamento usa omeprazol quando necessário. Fez exames bioquímicos, exames laboratoriais e de imagem sem alteração. Tem um MC mostrando aí uma obesidade grau 1 de 31,5. Então, de diagnóstico, como foi descartado causa mais orgânica, ficou como uma dispepsia funcional. E de diagnóstico diferencial, a gente pode pensar numa gastrite, numa úlcera, é, e a doença do refluxo gastroesofágico. Mas ele tinha uma endoscopia que era normal, é, já descartando esses diagnósticos. Então, ficou mesmo como essa dispepsia É, funcional. Quais são os sinais de alerta de problemas endoscopia, no caso. estomacais que a gente tem que encaminhar para avaliação? E o que que esse paciente tem de lista de problema que a gente tem que abordar? O que que vocês acham? Ele bebe pouca água, É, Muito alimento processado. alimento processado, obesidade, alimento né? processado, né? Obesidade, né? É isso daí, tudo que vocês estão falando é lista de problema. Tem outra coisa que é É de ruim, problema. que ele é fumante, que a O Liana fumante, né? colocou, então É, tabagista. o tabagista. Tem a questão do sono também, né? Que é ruim. Normal. Hum, Teve essa Tem questão aquela questão também de múltiplas infecções respiratórias, né, na na infância, né? infância, né? Que Que usou muito pode ter, antibiótico. vai ter um reflexo aí também, né? Nesse quadro. Sedentarismo, né? Sedentarismo. E quais sinais de alerta que ele poderia ter que a gente ficaria mais preocupado de ter que fazer uma avaliação rápida, de encaminhar para pronto atendimento? Sinais de alerta. Então, Sinais de mas alerta. seria, Oi? acho que dores intensas, né, na região abdominal, né? Perfeito. Dor abdominal Poderia intensa. ser, né? Dor intensa na região abdominal.
alguma questão de gestão intensa ali que poderia causar uma formação de gases fortes também, né? Que poderia ter cólicas intensas, né? Sim. E aí, e nessa questão aí também poderia ter até uma questão de dor, aquela dor forte do lado direito, né? Como está na região entre digestão, né? Faz parte do sistema, né? E passou agora o nome do problema lá da infecção. Infecção no final do intestino grosso. Você fala apendicite? Apendicite, isso. Me É, faltou apendicite o nome aqui. ou Um problema de apêndice, vesícula, né? Que é, aí já é mais um em pouco cima, a mais em direita mais cima, em né? cima, que Mais na aí é região do aquela dor fígado ali, né? forte, ou o que Dor mais pode ser de intensa. problema de vesícula? Vesícula, de vesícula. É dor forte, assim, aqui na região do fígado mesmo, assim. Ah, da fígado, isso. Isso, à direita, né? No abdômen mais superior à direita. Isso. Icterícia, né? É outra coisa, quando A obstrui. icterícia também, né? Isso, quando É isso. obstrui o cálculo ali, aí não consegue sair a bile. Tudo isso daí a gente tem que ver, questão de vesícula. Então, o que que a gente tem, assim, de sinal de alerta? Poderia. Se ele estivesse perdendo peso, sem intenção, tudo isso pensando mais, a gente sempre tem que descartar e não comer bola para neoplasia, né? Uhum. Então, perda de peso, disfagia, que é dificuldade para engolir, ou odinofagia, pensando aí em alguma coisa mais de esôfago, uma obstrução de esôfago, principalmente por tumor. Vômito sem parar, aí é até mais pensando em vesícula mesmo. Uma coisa sempre importante nesses casos de pirose, de dor epigástrica, né, dor de estômago mesmo, é ver se não tem Uhum. nada de hemorragia, porque isso aqui também pode pensar em úlcera, pode pensar também em câncer. Então, sangue nas fezes ou vômito. Então, vômito com sangue ou sangue no cocô, né? Anemia é uma coisa que a Uhum. gente investiga muito, principalmente em idoso aí, quando começa a ter esses quadros de dor e aí vê que tem anemia, tem ferro baixo. Isso aí Uhum. provavelmente está com sangramento gastrointestinal. Aí tem que fazer endoscopia, tem que fazer colono para investigar. Gastrointestinal, né? Sim. Uhum. O início dos sintomas nessa época que é mais perigoso aí para neoplasia, 45 a 50 anos, histórico familiar sempre, e massa abdominal palpável ou linfonodo aumentado, tudo aí pensando mais em neoplasia mesmo. Aí de lista de problema que vocês falaram mesmo, tem a dispepsia funcional, a privação do sono, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o erro alimentar. Que a gente pode fazer em termos não farmacológicos, né, que a gente discutiu no outro caso, para tentar melhorar um pouco aí a vida desse paciente? Que a gente pode orientar? É, uma dos essenciais aí seria o tabagismo, né? Cessar tabagismo, É. Tabagismo, né? Tentar E são 25. parar com os... isso, Oi? perfeito. Eu não Não sei. entendi. Ah? Estou dizendo, eu não sei quantos carros vem naquela caixinha de não sei quantos são, mas 20 por dia é muita coisa, né? Muita É coisa. aquilo lá normalmente vem com 20, né? Normalmente é com 20 Ele aquilo lá, né? toma um maço, né? É É bastante. o maço, é. É. É muita coisa. Parar ou diminuir, né? O tabagismo, né? Isso. É Que um mais? deles também aqui não citou que a alimentação dele, né? Não apareceu aqui, mas seria importante ele, na questão alimentar, ele
tomar cuidado com embutidos, né? Com frituras, é, com seria frituras, embutidos, né? Na questão de dificuldade de digestão, aí teria que ver alimentos E a mais gordurosos, né? Também. alimentação da noite, né? Porque às vezes se come muito à noite, aí a digestão não ocorre muito bem durante a madrugada. Isso. Uhum. Orientar, comer, É, não comer e deitar, né? Que piora muito a digestão. Café é outra coisa É, que dá uma é, queimada boa meditar, também. Álcool também, né? Dá uma queimada é, boa ali. Não. da alimentação, do álcool, né? Acho que a questão do sono, né? Igual outro paciente que tem esse sono não reparador aí também. A atividade física, ele tem o IMC mais alto, né? É, De, Mas a atividade física, né? porque ele tem o IMC de 31, Ah, que tá com IMC alto também, é mesmo. é, ele é Um grau sedentário. 1, né? Uhum. Acho que a atividade física é uma boa. obesidade grau 1. Obesidade grau 1, isso. Então, acho que é mais isso, né? Alimentação, É, atividade física, cessar tabagismo. cessar o tabagismo, controle do álcool, né? Isso. Ah, Cessar o ele não álcool toma também, né? água também, né? Então, aumentar É, a ingestão aumentar, hídrica. aumentar a Isso. ingestão, Aí a gente tem que evitar o ingestão de estresse. água. O estresse é outra coisa que piora muito a epigastralgia, né? Dor de estômago. Esses É, alimentos aí. por estresse, né? Aí tem a questão da dieta, comer devagar, evitar a refeição muito volumosa, gordurosa, melhorar o sono, fazer igual a medida da outra paciente, yoga, reiki, tai chi chuan, qualquer dessa questão de relaxamento mesmo. E atividade física acaba melhorando tudo, tanto a saúde mental, o estresse, quanto a questão aí da obesidade. Esse caso já tinha endoscopia, É, já tinha exame laboratorial, então, em termos de exames complementares a mais, não precisava. uhum. Se não houvesse, seria importante encaminhar para nutricionista para orientar esses alimentos, tanto para perda de peso, quanto para melhorar aí a digestão, educador físico, a psicoterapia, que é uma estratégia fundamental, principalmente aí para parar de fumar, né? E para manejar o estresse. E como ele fuma há muitos anos, uma avaliação do pneumologista seria bom para ver se não tem nenhuma repercussão pulmonar por conta da fumaça e do cigarro. E de fitoterápico, que a gente pode passar para essa questão da obesidade, mas principalmente aí que a gente está discutindo mais da dispepsia. O que que vocês têm experiência? Já ouviram falar, estudaram? Experiência, a obesidade, a gente sempre escuta carqueja. Carqueja. Espinha Qual que é o nome da carqueja? Um nome, científico, não lembro. um Científico, não nome lembro, não. científico. Carqueja é ótimo mesmo. É, científico, não lembro, não. É a Baccharis trimera. Uma planta bonitinha. Ela é uma boa mesmo, tanto aí para a questão da obesidade, ela é boa para dislipidemia. A gente usa muito ela aqui para lombalgia. Então, além dessa questão metabólica, ela é boa para o sistema osteomuscular também. A carqueja para lombalgia?
Muito Também boa. tem, né? Uhum. Até eu já usei para hérnia de disco. É boa. É? Uhum. E dá resultado, então, na região lombar? É, ela é boa para essas dores crônicas neuropáticas. É, né? Uhum. Hum, Legal. interessante, eu não tinha essa. Eu sempre ia mais nela para a parte de digestiva mesmo, né? Para É, digestão, para fígado, para ela é muito boa para desintoxicação, né? fígado, né? Isso, é para desintoxicar o fígado, né? Mas lombalgia eu ainda não tinha É, observado nessa parte. ela protege o fígado. Que mais para a questão aí da dispepsia? O que mais se usa para dispepsia no Brasil e no mundo? Pode falar o nome popular mesmo. A espinheira santa, né? Espera Feira A Santa, espinha Santa, da santa, né? perfeito. Espera Santa maravilhosa. Chá de Feira espinheira Santa, É, santa cura. Muito melhor que o omeprazol. Espinheira Santa. Espera Santa é incrível. É o, bem Uhum. melhor que a omeprazol, né? é o Melhor que o Da vida, omeprazol. os carro-chefe. pasóis. E muito fácil, né, de achar. Ela é muito disponível. História. Ela É, está, inclusive, É, no né? tem forma Rename. de chá, muitos Muito bom. mercantis vendem as Isso aí. folhas, né? É Oi? fácil o acesso. É, Não é Super o custo fácil não é muito acesso. alto, não, a folha. É. Ela é uma das É, plantas que está no Rename. Então, se é cobrar no renome, né? então assim, se cobrar pro ministério aí, para a prefeitura, eles acabam trazendo essa dispepsia, todo mundo tem, né? Então ela é muito É, aplicada. É muito bom, ela é ótima assim para usar e para ter disponível, né? sim. Que mais que daria para usar? E, que, hortelã-pitanga, será que dá? ah, Hortelã-pimenta? Tem. pimenta. Né? A dispepsia É, na pimenta, né? até pode, não é o que mais tem efeito, assim. Ele é bom para flatulência, para umas dores mais intestino, assim, mas até pode ajudar. Mas não é ideal. E o boldo? Boldo é O outro boldo muito também usado, é né? muito bom também, né? E Ó, mais comum E é também, de fácil. fácil acesso, né? super fácil acesso, ótimo. Boldo aqui. É, como se Também chama? É, protege o Boldo. fígado também, né? Esses Também muito bom, boldo. pacientes, né, com para desintoxicar. obesidade, tudo, eles acabam tendo já o fígado, algum comprometimento. Então, sempre, às vezes, ajuda você a usar um medicamento para essa parte hepática Não também. sei se o louro, aqui se chama louro, folha de louro, que se coloca muito em feijoada, É uma feijão. delícia. É, Uhum. diz que O ajuda, louro, né? é o louro, é. Também é dispéptico, né? Ele tem É. ação Também, dispepsia também, né? tem. E é fácil o acesso. Fácil acesso, isso aí. É, Carqueja, Espinheira Santa, Boldo, Louro é fácil demais. Todo canto tem. E é isso que é, a gente quer coisa fácil, que não dá, né? para ter mais aderência também ao tratamento, né? Com certeza. E assim, né? Não, não haverá uma resistência assim do paciente. Será que dá certo É. mesmo? Por quê? Porque já na cultura do nosso povo, norte e nordeste, né? Uhum. Que Carqueja, Espinheira Santa, Boldo, Louro,
Já é comprovado Esses produtos, eu acredito que ele esteja praticamente no Brasil todo, né? É, isso. Tem alguns Exato. mais específicos de algumas regiões, né? Mas esses tipos aí desses medicamentos aí, eles têm Mas eles estão bem assim dispersos no país, né? No Brasil todo, acho que todo mundo conhece, né? Todo ação. mundo, chazinho de boldo. Esse todos os estados têm, todo mundo eu acho que conhece, tem acesso e tem a planta também, né? Em todo o país É, praticamente, eu acho que tem, né? Tem. É isso mesmo. louro é fácil. De louro, boldo, espera santa, carqueja é fácil também de Carqueja É, encontrar. né? é isso aí. Uhum. Bom, E então quando não aqui, muito, que nem no meu caso aqui no Mato Grosso, aqui a planta é difícil de você, não consegue. Mas tem um acesso, né? Tem um acesso fácil na compra, né? Em todo supermercado, em todo lugar que você vai, tem as folhas lá para vender, né? Uhum. Provavelmente vem daí do Nordeste, né? Que ele é mais aí nessa região, acho que tem muita planta dele, né? Tem carqueja, espera Louro. santa, boldo. Aqui se É, chama é mato. né? É Para mato. cá já é difícil de você encontrar um pé dessa planta, né? Mas aí já é bem mais fácil, né? bom, aqui eles colocaram algumas opções, que Aqui até é no o que vocês calçamento. falaram mesmo. É, Guaçatonga, vocês já ouviram falar? Que é a caseária? eu já ouvi falar, Passa mas tomba. eu não... É Guaçatonga, bem né? menos comum que as outras, né? É. O nome As, científico da espinheira santa sempre sim. foi, a gente sempre falou maitenos, né? Ah, maitenos e licifolia, maitenos. Agora eles mudaram para Monteverdia, mas vocês acham dos dois jeitos, ou maitenos ou Monteverdia. É mais difícil de achar esse nome novo aí. Aí É Maitenos ou Monte Verde? Monteverdia, o que está escrito aí no Monte slide. Verde? Vocês estão vendo o slide? Não, eu não tô vendo. Não, não. Não. Não? Não. Não. Será que eu devo ter parado de compartilhar então? Peraí. É. Uhum. Faz tempo que Monte vocês não Verde, estão né? vendo os slides ou foi mais agora? Faz Não, eu tempo. não tô Faz vendo nem tempo, desde o início. desde o início. Desde o Ai, início. meu Deus. Ó, Pronto. agora sim, né? Ah, tá. Agora sim. Porque Monte, aqui, ó, é as coisas que eu tinha falado. Monte. Aqui é o caso clínico, dispepsia. Aí aqui os sinais de alerta. Ai, deixa eu só fechar aqui, porque senão não dá pra. Aí aqui Uhum. as partes não farmacológica. Aí aqui, Monteverde Elisfole, que é a Uhum. espinheira santa. A É. caseária, que é a guaçatonga. Ela também é bem boa para dispepsia, anti-inflamatória. Ela pode ser usada para síndrome do intestino irritável. É antisséptica também para faringite. Aí tem a carqueja, Uhum. tem o funcho, que é outro que é fácil também. É, Foi o funcho do também é lugar. Aí a menta bem fácil. piperita, que é a hortelã-pimenta, que vocês falaram também. Uhum. E a Quileia milefólio. São algumas opções que Milho-folha, né? estão Mil aqui. folhas. Uhum. Tá. Essa aula você vai deixar gravada, né? Vai dar pra gente ter acesso depois, né? Vai. E eu Vai vou ficar, né? pegar esses Aí slides se você e puder. vou mandar Uhum. também para vocês. Isso, faz favor Ótimo. pra gente. Porque daí eu vou dar mais uma Eu, olhada depois, no com início mais você não calma. passou o slide. Da outra vez, né? Uhum. Não, Eu vou mandar todos. Pra ótimo. gente acabar aqui. Tá. Uhum. Aí, ops. Ai, Uhum. Deus, não tá indo. Peraí. Dispepsia Ah, foi agora. funcional. Aí aqui eles colocaram algumas opções de tratamento da insônia, que foi o mesmo que vocês falaram do outro caso. Colocaram a camomila,
a valeriana, a passiflora, a melissa e eritrina mulungu, todos poderiam ser usados aí que poder para ajudar, que é aquilo, né? Melhora o Uhum. sono, melhora a vida completa. Ajuda bastante, né? Para Sim. Agora, para esse paciente melhorar as outras. especificamente, foi optado por fazer a espinheira santa mesmo, a Monteverdi extrato seco, 3% de tanino. Então, lembra, sempre tem que ver qual que é a padronização do principal composto responsável pela ação terapêutica da planta. Aqui foi manipulado o extrato seco em cápsula, 500 miligramas. E foi orientado a tomar uma dose com Sim. água uma vez por dia pela manhã por 90 dias. Esse caso poderia usar a infusão também? Super poderia, a gente usa demais. Infusão de Uhum. pinheira santa. E é muito bom porque você também. É que tem paciente que não adianta, eles não tomam chá. Então, eu acho que assim, tem Uhum. que conhecer o paciente mesmo. Já pergunta, você tem costume? Tem uns que já vem falando, nossa, eu adoro, eu sempre faço chá disso, chá daquilo. Tem outros que falam, não, eu detesto, não tomo de jeito nenhum. Aí vê se passa o extrato Uhum. seco, se passa a infusão e também o que tem disponível na região, né? Uhum. E, Isso. aqui eles colocaram a quantidade de dias, ó, direitinho. E o chá tem outra coisa muito Aí boa colocou. dele, que você faz o chá pro dia e fica tomando o dia inteiro, geralmente a gente faz, né? E às vezes toma Sim. 3 xícaras por dia. Isso daí você também estimula a ingesta hídrica, né? Esses pacientes que não bebem água. Então você está agindo em duas coisas. Está fazendo tratamento, está estimulando a ingesta hídrica, né? Sim. E Aí já tem estimula, a né? Baccharis, que é a carqueja, que foi indicada tomar uma dose com água 2 vezes ao dia antes do almoço e do jantar por 90 dias. Esse 90 dias é meio complicado, isso aqui é muito tempo. A Baccharis, Uhum. ela pode diminuir os Ah, glóbulos brancos. Então, assim, isso, geralmente a gente não faz isso, a gente não passa 90 dias, a gente passa um mês, reavalia, vê se deu certo, marca um retorno precoce. Isso daqui é tudo a sim. gente vai deixando assim para discutir com vocês, mas não é porque é o certo, só para ir pensando. Então, a gente sempre tem que ver aí a segurança, né? E nesse caso da carqueja aí tem esse problema, né? Da diminuição dos glóbulos brancos, né? Isso, ela pode dar mesmo. Então tem que tomar cuidado com esse uso É. prolongado. Aí melhorou bastante essa plenitude pós-prandial. A pirose só vem quando realmente consome algum alimento muito processado ou de grande volume. Ele melhorou o sono, tá fazendo aí as medidas de higiene, praticando atividade física. Ele ainda não conseguiu parar de fumar, mas reduziu para 10 cigarros por dia e o IMC caiu de 31 para 26. Olha que beleza. Uhum. É muito sucesso. Difícil Já de aliviou conseguir bem, na né? prática, mas a gente vai tentando. Sim. Certo? Algum comentário nesse É. caso? Para ter, a- Oi? Pra ter a cura, tem que desejar ser curado, né? É. Exatamente. Realmente. É Tem que complicado. querer. Então, assim, nessa parte de digestório, essa questão da parte de estômago é bem. A gente tem muita alternativa e da parte hepática também. É, Então, né? lembrar disso. O fígado é muito importante para o nosso equilíbrio, assim, orgânico. Então, tem pacientes com síndrome metabólica, polimedicados, que a gente sempre tem que lembrar do fígado. Às vezes você prescrevendo algum fitoterápico para essa parte hepática, você consegue equilibrar o paciente como um todo. Então é bem legal isso. Também fácil de encontrar na minha região aqui é o cardo mariano também. Maravilhoso. Ah, é? Ele é ótimo.
Ah, eu vi agora alguns tempos, de uns tempinhos para cá que eu comecei a ver também. E, inclusive tem vários fitoterápicos já aprovados, né? Que estão nas farmácias também, né? Com o cardo mariano, né? Tem na farmácia Interessante. Aí tem, que é o chamado já tem alguns Forfig, produtos. que é mais caro, né? Forfig. É, Ele vem em cápsula e tal, mas em casas de plantas medicinais, temperos, sempre tem cardo mariano. né? É 15 E gramas, se tem, não me engano, na cidade maior. Daqui 15 gramas, se não me engano, é R$ 30. É caro, é. Mas é muito bom, carne né? mariano também. Mas a É, carqueja se usa muito. A carqueja é mais em conta, mais barato. mais em conta, né? Car- É, Sim, é esses dois isso são aí. muito bons. O cardo mariano é muito, é bem hepatoprotetor, né? É. Uhum. E ele também diminui colesterol. Bom, vamos para o próximo, então. O problema mais é preço dele, né? É, É, Preço e o pessoal não tem muito a intimidade com ele, né? não. Aí às vezes As espinheiras. na região que tem bastante, que nem aí você diz que tem, né? Tem bastante, ele é a árvore mesmo. É árvore, né? Ou ele É, é arbusto? não, a carqueja, Não, o cardo mariano. não, aqui não. Aqui o cardo mariano vem de fora. Tem muito é Ah, vem munungu, de fora também, né? Ah, é, tá. Eu pensei aqui que tem tinha aí na sua região também, mas louro, né? Então o cardo mariano vem de fora também. tem muito Uhum. milho, É por isso que deve estar mais preço. O milho é milho. bom, milho tem É, todo. milho, esse tem bastante aqui também. É, carne de bode. aí tem, né? Aqui tem muito, né? É, Vamos para o próximo, então, tem que a gente vários fala produtos que mais um são pouquinho bem. de fígado. Que Sim. fígado Uhum. é muito importante. Vocês estão vendo a tela agora, né? Isso. Sim. Uhum. Bom, então o próximo é um homem de 56 anos que apresenta-se à consulta com queixa de fadiga persistente, desconforto abdominal leve na região superior direita e aumento de peso nos últimos 2 anos. Não consome bebidas alcoólicas, tem um estilo de vida sedentário. Sua dieta é rica em carboidratos simples e gorduras saturadas com baixo consumo de frutas e vegetais. Trabalha como professor, referindo estresse crônico devido às dificuldades com os alunos na atualidade, né? Não, não é fácil, Ixi. professor aí de adolescente. É Nega histórico complicado, de hein? doenças hepáticas, nega o uso de outros medicamentos, refere que o pai é diabético e a mãe tem esteatose hepática. Tá usando rosuvastatina, então para o colesterol. Tem um peso de Colesterol. 92, estatura de 1,78, está com IMC de 29, que configura sobrepeso. No exame físico também tem um abdômen levemente distendido, com dor à palpação na região do fígado, sem que Uhum. teríase os sinais de insuficiência hepática. Os exames complementares têm um colesterol de 195, um LDL de 115, um HDL de 45, triglicéridos de 140. Tudo mais ou menos no limite, né? No limite. Uhum. Uma Uhum. glicemia de 92, insulina de 7, TSH de 2,57, que tá normal. TGO, TGP, TGO de 37, TGP de 53, que tá tocado, assim. Tá Ah, quase normal. Uhum. E gama GT um pouquinho mais alto, 77. Geralmente a gente considera 50. Fez um ultrassom de abdômen que mostrou aumento difuso da ecogenicidade hepática grau 2. Colaudado aí principalmente com um diagnóstico de esteatose hepática, mas não podendo descartar a doença do depósito. O diagnóstico final ficou como esteatose hepática metabólica, considerando então
Quando sempre tem comprometimento hepático, tem que descartar essa questão do álcool. Então, de cirrose por alcoólica, né? E, então, o dele ficou Uhum, como ele não consome álcool, ficou mais como metabólica mesmo, pela síndrome metabólica, dislipidemia. E é isso. Então, a esteatose ela é progressiva se você não cuida, então ela pode ser reversível, mas se não cuidar, acaba progredindo aí para hepatite, que é mais inflamatória, e depois para cirrose. Então, por isso que é tão importante atuar precocemente nos casos de esteatose hepática, essa gordura que acaba acumulando uhum, aí no fígado. Sempre que tem essa questão hepática, tem que ver os diagnósticos diferenciais, tem as hepatites virais, A, B e C, a questão do álcool, a hepatite autoimune, que é mais grave, geralmente é mais jovem o paciente, tem essas doenças de depósito, que está até lá interrogada no ultrassom, como depósito de ferro, né, que é a hemocromatose, a doença de uhum. Wilson, que é de cobre, que também pode levar aí à inflamação, e sempre medicamento toxina, que também causam hepatotoxicidade. Então, o que que esse paciente poderia apresentar que a gente ficaria mais preocupado de sinal de alerta para ir para encaminhar? E quais são os problemas que a gente precisa intervir que ele tem? O que que vocês acham? Esse daí, acho que a dor, né? Dor ali, palpação na região do fígado, né? Isso. É forte, né? Por causa da bilis, né? Lá A da A icterícia vesícula, de né? novo, né? Icterícia também, né? a obesidade, né, também. A obesidade também. A obesidade entra aí como outro problema, né? De lista de problema. De sinal de alerta, Né? que mais? Icterícia, dor abdominal, acho que vômito também, né? Vômito importante, perda de peso. É, Esses daí sempre entram. né? Vamos ver o que que tá aqui então. Dores abdominais, icterícia, vômitos. Então é o que tá tudo aqui, ó. Dor É, importante no abdômen, cansaço, fraqueza, perda de apetite, aumento do perda de acite, né? Que é apetite, esse né? aumento do fígado, juntar líquido no abdômen, dor de Uhum. cabeça, Dor de enjoo, cabeça vômito, constante, enjoo, vômitos, icterícia, tudo icterícia. são sinais que a gente se preocuparia mais para encaminhar esse paciente. Então, o que que ele tem de problema? Tem a esteatose hepática, tem a dislipidemia, tem o sobrepeso, tem esse estresse por conta de ser professor, tem um erro alimentar, parece que come muito carboidrato e tem o sedentarismo. Tudo isso aí, aparentemente ele deve ter uma síndrome metabólica e tem essa questão do estresse aí que quase todos os pacientes que a gente for atender vai ter, que é difícil mesmo. Então, o que que a gente pode fazer em Certinho. termos de cuidados de orientação? Tudo mais ou menos parecido, né? É, Então, acho que vocês já falaram das outras vezes, né? Mas questão da alimentação, né? Mais ciclo de alimentação, fruto, né? isso. Fruto, Alimentação tentar diminuir mais saudável, carboidrato, né? diminuir gordura, né? Tudo ele tem dislipidemia. Atividade física, manejo do estresse, tudo igual aos outros casos, né? Isso. É,
Acho que é isso, melhorar a qualidade de vida, diminuir o estresse, é, fazer aí psicoterapia, fazer técnicas para melhorar a ansiedade, essa dieta para melhorar a dislipidemia e atividade física. Essa aqui é o de sempre. Sempre tem que ficar reavaliando esses exames, não pode deixar progredir para não ir para frente isso. Então, ver se vai melhorar a função hepática, ver se vai melhorar o colesterol, a inflamação. E Uhum, o ultrassom só vale a pena repetir depois que o paciente vê que melhorou mesmo, perdeu peso, está fazendo tratamento direitinho para ver se melhorou o grau aí de esteatose. Se tiver algum uhum. sinal de alerta, tem que encaminhar para o gastro para avaliar melhor esse fígado. Ops. Aí agora a questão de fitoterapia. Gastroenterologista, sinais O de alerta. Uhum. que vocês acham de fitoterápico que dá para passar para ele? Hum, hum. O cachofra, Cachofra. Cúrcuma serve também? Cúrcuma nesse caso. Cúrcuma é bom porque sempre serve. Cúrcuma é um É, coringa, quase Tanto faz. sempre é serve. cúrcuma, né? Maravilhoso. É. A Ótimo. cúrcuma, né? O que vocês falaram até agora, o que mais? Sei se como termogênico chá verde, não sei se o chamate. Essa parte mais do sobrepeso, você fala, né? Sobrepeso. Não sei se o chá verde ou o chamate. aí, É, aí tem que ver também a questão se não são hepatotóxicos, né? isso é bem É. importante. Uhum. É porque, assim, isso aí é uma E coisa aí, bem complicada de É. fitoterapia na obesidade, né? Porque, em termos de trabalhos, eles viram que nenhum fitoterápico, nossa, diminui, perdeu 10 quilos, é tudo, perde 1 quilo, sabe? É tudo muito uhum, modesto nessa questão de perda de peso. Só que os fitoterápicos, eles ajudam demais no que está envolvido ali com a obesidade. Então, a ansiedade por compulsão alimentar. A gente consegue usar fitoterápico para melhorar a ansiedade. Dislipidemia, hipertensão, tudo isso tem os fitoterápicos que pode ajudar. Esse paciente retém muito líquido, tem os que são mais diuréticos. Então, é mais ali no tratamento complementar. Agora, para diminuir peso mesmo, nossa, vou usar fazer só fitoterápico e vou emagrecer. Isso aí é muito difícil. Uhum. Infelizmente, queria muito que tivesse um uhum. que perdesse muito peso, assim, mas tudo que testaram até agora não tem grandes coisas, né? É que na realidade essa perda de peso ela envolve muitas coisas, né? Entra Isso. muita. É, Você vai usar o medicamento para uma ação secundária que vai agir ajudando na diminuição do peso, né? Então, se você faz um tratamento ali para melhorar a questão do fígado, vesícula, né? Melhorar a questão, você melhora a questão alimentar também, o que você vai alimentar, né? Menos gordura, menos carboidrato, né? Menos doce, né? E aí são todas coisas que elas vão funilando para que ajude a baixar o peso, né? Mas é uma estrutura, né? São várias coisas, vários caminhos que você tem que fazer para que você chegue na perda de peso, não? Não é, isso. não, tomo isso aqui, só ele já Vai vai resolver o curando. problema do peso, né? Mudança, né? É mudança de hábito. É, Mudanças de hábito, é né? uma luta eterna. E, é, e alimentos, né? Questão de exercícios físicos, né? Que são muito importantes também
que aí já ativa tudo, né? Sistema circulatório, melhora a oxigenação, e aí vai, né? Um monte de coisas que eles vai criando para que haja um campo propício para baixar o peso, né? Sim. Mais alguma planta que vocês acham que seria boa para esse paciente? Nesse caso aqui, insuficiência hepática, tem Para esteatose, gordura no fígado, steatose, obesidade e dislipidemia. Obesidade é o famoso filho, deve ajudar. Não sei se o de leão, para. Dente de leão? Hein? Adoro, maravilhoso. É o taraxaco. Ele é muito né? bom para o fígado, muito bom para diabetes também, para paciente diabético. Ele é ótimo. Uhum. Né? Tem disponível aí? Tem, Tem? Ótimo. Ele é muito bom. tem. Mais algum? Ó, aqui eles colocaram esses. Bom, eu acho que Uhum. Então, né? colocaram o taraxacum, que é o dente de leão, a bácaris, que é a Uhum. carqueja. Carqueja é muito bom para o fígado. Tem A uma, carqueja, assim, né? e tem uma Também. açãozinha também, na questão do emagrecimento, só toma, né? E Uhum. de dislipidemia também. Uhum. Ele poderia entrar também a olha europaia, né? A oleia, Oliveira, né? é, Também, ela também poderia ser ela é utilizada, né? Para antioxidante. Para o fígado ela dislipidemia, não né? tem tanta Antioxidante. evidência, Para o fígado não, né? mas Mas para mais para síndrome dislipidemia, né? metabólica, muito. Para Para síndrome, né? emagrecimento, cai naquilo de poder ser usada, mas não ter super um resultado muito expressivo em termos de perda de peso, mas age em todas as outras comorbidades da obesidade. Ali para na parte da obesidade também, aquele hibiscus também ajudaria um pouco, né? Também é bom, principalmente por ele ser diurético. É, hibiscus. Para controle de apetite, esse ginema, acho, aqui não tem, Geminema, não. Nunca, não o pessoal fala que tem ajuda mesmo. gi- ginema. Genema, Aqui. você falou da alcachofra, ela apareceu aí também, que é a Sinara. Ela também protege o Assinar, né? fígado e Sinara, né? diminui o colesterol. É boa para paciente que tem síndrome metabólica, que parece o caso dele. Ela também é antioxidante. A cúrcuma sempre serve para tudo, ela é muito anti-inflamatória. Então, Uhum. na dislipidemia pode ajudar também, tudo que é inflamação. E tem a eclipta. Alguém conhece, já ouviu falar da eclipta prostrata? Eu vi falar só, mas não conheço. Assim, Eclipta. ela é Eclipse uma planta que prostata, tem em tudo que é canto. Ela é a erva botão. erva botão, né? É. Ela, só que, apesar dela ter em tudo que é canto, o pessoal não faz muito remédio dela, isso que é duro. Mas ela Hum. tem tudo que é canto. E ela, em termos de esteatose hepática, gordura no fígado, ela é a que tem mais resultado promissor de melhorar demais, assim. A doutora Débora, que é É? endócrina aqui do nosso serviço, ela tem uma experiência assim com a Eclipta maravilhosa. Os pacientes melhoram mesmo, tanto no ultrassom quanto os exames TJ e TGP, os exames aí do fígado. A Eclipta Uhum. em termos de gordura no fígado, é a que
que tem mais experiência, assim, de melhorar. É, Mas né? é isso, A entra nessa esteatose, então, questão ela age bem. de não ter tanta disponibilidade em termos de remédio, mas em termos de planta tem. É, É, né? é duro, né? É triste, assim, porque ela é uma plantinha fácil, é um matinho que cresce. É, né? Eu sou Então, suspeita, porque eu eu adoro vi ela ela e assim, uso mas muito, assim, para os pacientes. é, né? Eu não vi ela ainda, né? Esses tempos agora que eu fui ver sobre ela, né? Sobre essa erva botão, mas eu não tenho ainda o conhecimento dela mesmo, da planta mesmo, assim, de ver a planta, de mexer com a planta, né? Com essa erva botão, né? Mas vocês já viram ela Mas plantada? deve ter. Eu não vi ela ainda Quer ver que Eu não plantada, conheço, não. nem eu não vi a planta mesmo, eu não deixa eu conhecia ver. ela ainda, não, sabe? É. Essa plantinha, ó. E Ela forma um botãozinho mesmo, tá vendo? E aqui essa ela forma florzinha um branca. botão, né? Com uma É, florzinha branca, né? Uhum. É, eu não vi a planta mesmo, eu não pode vi ela ver. ainda, né? Mas E ela é muito é, anti-inflamatória. A principal característica dela é isso. Por isso que é, como é uma inflamação que acontece ali no fígado, ela costuma melhorar uhum, demais. é anti-inflamatória também, né? Muito. E ela é uma plantinha que eu estou estudando no meu doutorado, porque É, eu faço com dermatite uhum, atópica, né? é, Então, né? como ela tem Uhum. essa característica anti-inflamatória, e a Ah, dermatite é sim. uma inflamação, para a gente ver se melhora. Ainda não tenho os resultados, mas depois eu conto Uhum. para vocês. Mas ela É, é né? maravilhosa, assim, a gente usa demais. O Ah, então taraxaco, quase certeza que ela vai ter um resultado bom também nesse ai, processo aí de que você tomara. está fazendo, né? É acne, né? Você está É fazendo? porque é para dermatite atópica, A dermatite, né? dermatite, Uhum. Uhum. porque Porque tem um processo inflamatório ali também, né? é inflamação muito Então importante. ela. Para É, asma né? já viram que ela é boa também, tudo que é inflamação. É, né? Então ela é uma plantinha que é interessante ver se tem disponível, porque Interessante. realmente Eu tenho ela é que muito boa. descobrir se, né, se tem ela por aqui também. É, Deve ter, eu acho, provavelmente, mas eu mas assim, nunca ó, vi, não. todas Mas. essas que estão nessa lista são plantas incríveis. A carqueja, o dente de Uhum. leão, a alcachofra, a cúrcuma, sim. Tudo que vocês forem estudar, ai, vamos estudar Cúrcuma. cardiovascular. A cúrcuma tá lá. Vamos estudar a Uhum. parte digestória. Cúrcuma tá. Vamos estudar É, locomotor, né? né? Cúrcuma para sistema locomotor, assim, é maravilhoso, né? Para artrite. É, né? Então, ela é Sim. incrível. Ela acaba sendo um mega coringa. Uhum. Aí, aqui, para obesidade, tem algumas opções. Ah, vocês falaram, ó, do hibiscus, a camélia, Uhum. o chá, né? Chá verde. A É, camélia é chá verde, né? é, Isso. a garcínia, tem o citrus aurante, que é aquela laranja amarga. Mas é isso. Lembrar que a obesidade Uhum. realmente não adianta, porque às vezes o paciente põe muita expectativa no, É, no fitoterápico e deixa de fazer o resto. E, na verdade, tem muito estudo, né? Todo mundo quer achar alguma coisa para emagrecer e eles viram isso. Em termos de perda de peso objetiva, é muito frustra, assim. Só que os fitoterápicos ajudam muito nas comorbidades associadas. é. É aquele é um conjunto, né? Tem que ser um Sim. conjunto de ações para que chegue a um resultado, né? E às vezes o pessoal faz uma coisa só e não faz outra. Então fica difícil, né? Aí não chega nunca. Não, não chega. É. Uhum. E aqui é uma lista E- de fitoterápicos que poderiam ajudar na dislipidemia. Então, a carqueja, a cúrcuma, maracujá, sim. a bixa, eclipta. Aqui a oleia aparecendo. Então, realmente ela seria boa para esse paciente. Então, é isso. Pixel Então, adelã, por exemplo, vocês viram a Baccharis, ela é boa para o fígado, ela é boa para questão de obesidade, para dislipidemia. Esse paciente tem essas três coisas. Então, é uma planta que você dá uma planta, você já age em três problemas. né? É isso que a gente vai Uhum. tentando, de juntar tudo aí. Para ansiedade.
tem alguns exemplos que são os mesmos que dos outros casos também. Aí, para esse Hum, caso, que foi inclusive foi a doutora Débora que fez esse caso, é isso. Então, foi optado por usar a Eclipta mesmo. Tem uma coisa que eu esqueci de falar no caso da dispepsia. Sempre que o paciente tem ou uhum, dispepsia, gastrite, refluxo, ou parte hepática, esteatose, alcoolismo, a gente nunca usa tintura, que é uma discussão que a gente teve da outra vez também. hum, Então, nesses casos, vai é, ser chá ou cápsula. Porque a tintura, né, acaba tendo álcool. Então, para o paciente que tem gastrite, é, vai piorar. Para o paciente que tem problema hepático, vai piorar. Então, a gente sempre vai usar ou a parte de chá ou a parte de cápsula mesmo. Então, por isso que aqui, ó, vocês veem que estão tudo uhum, em droga vegetal em cápsula. Da eclipta, é, da cúrcuma e da melissa sim, para a questão do sono aí, da ansiedade. Esse paciente aqui está super bem tratado, ó. Cúrcuma vai mexer em todo o metabolismo, eclipta bem na questão do fígado, na dislipidemia, e a melissa aqui na questão do sono. é, Aí aqui é só falando. A eclipta é bem aí dá, cautelosa. é um trio muito bom, né, para isso, né? Não, esse Com paciente um aqui trio foi bem, ótimo. É, é, é um paciente que está inflamado, né? Tem obesidade, tem é, hepatose, tem colesterol, é tudo inflamação. Então, tem duas plantas muito sim, anti-inflamatórias, é, que vão ajudar nesse perfil lipídico, e aqui a Melissa vai ajudar aí na questão mais neuro. O paciente evoluiu bem, mudou o estilo de vida, conseguiu fazer atividade física, diminuiu as aulas, procurou nutricionista, iniciou os fitoterápicos e melhorou. Depois de 3 meses, ele emagreceu 3 quilos e os exames já estavam melhor. O LDL tinha caído, o HDL subiu, a parte do TG8 e uhum, TGP normalizou, gama GT, que era 70, também melhorou. achou E a bem, esteatose, que era grau 2, passou para grau 1. Então, uhum, teve uma melhora aí global. é muito boa, né? É isso. Ai, peraí. É isso. Terminando 10 horas em ponto. Uhum, ponto, né? Aí é 10 horas, né? Aqui é 9 horas. É, é verdade. Aqui é uma hora a Falei. menos. Uhum. Em Mas ponto. que bom. É o que eles pedem para a gente Ótimo, fazer das muito 8 às bom. 10. A E aula foi aí, muito É, querem comentar alguma coisa? O que que vocês acharam do casinho? Bom para discutir, né? Bom, ótimo. bom. São casos ótimos, né? Então tá bom. Está. Então, a gente fica E, combinado é assim. interessante porque muitos casos, esse aqui é um tipo de um caso espelho, né? Que hoje, se você colocar ele dentro de uma boa parte hoje do que se faz de tratamento, coisas assim, vai caber dentro desse tratamento aqui, Isso. E a gente, assim, né? pôs várias queixas justamente para vocês irem se habituando. Então, quando vocês Sim. chegarem Uhum. no sistema nervoso, vocês vão lembrar, ai, nossa, da Melissa, do Mulungu, para tentar pensar sempre nisso, de achar os fitoterápicos que vão agir em vários sistemas de acordo com o que o paciente trouxer de queixa aí. Aí é bom porque a gente vai revisando todos os sistemas em todos os módulos. a É. Fiocruz disponibiliza um tipo de farmacopeia fitoterápica. Quem que disponibiliza? E a Fiocruz disponibiliza, assim, em PDF. Então, tem um material lá, mas não está em PDF, né? Eu acho que eles, em PDF, por enquanto, não. Só vai só clicando, né? É isso É, mesmo. É, né? só clicando. Hum, tá. Tem todas as farmacopeias, assim, né? Os mementos fitoterápicos, tem algumas coisas que estão disponíveis online mesmo.
Sei, 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 Eu sei. acho Ah, que a Fiocruz, eu não sei se eles vão disponibilizar em PDF, mas eu vou dar uma perguntadinha. Agora, Sei. esses slides eu vou passar para vocês uhum. agora já. Passar para PDF e já mando Sim, para vocês, tá bom? isso. É E muito bom aí, para a assim, gente. qualquer dúvida que vocês forem vendo, às vezes eu também não sei, mas a gente tenta ir atrás para descobrir. Vocês Tá vão certo. mandando, acho que no grupo de WhatsApp é mais fácil, né? Vocês vão mandando, É É, mais fácil. tá bom? tá Tá bom. bom? Tá bom. Ah, joia. Muito obrigada, até a Tá próxima. bom. Até a próxima. Tudo de Tchau, bom. tchau. Obrigado aí, Sarah. Ah, Tudo de bom para você. Para vocês também. felicidade. Tá? Tá, até a próxima. Ah, aqui.